Oremos ao Senhor. Pai Santo que estás nos céus, Deus de milagre, Deus de promessa, Deus que é luz na escuridão. Amém, aleluia. Enquanto estamos atravessando o deserto desta vida, Tu és nuvem que nos traz sombra durante o dia. Amém. Tu és coluna de fogo que nos ilumina e nos aquece durante a noite. Amém. Bendito seja o Senhor. Amém, glórias a Deus. Pai da glória, Pai da misericórdia, aqui estamos para Te adorar. Invocamos a presença do Espírito Santo, Amém. para que Ele se mova entre nós, para que Ele penetre na nossa mente e que o Senhor aceite o nosso louvor, nossa adoração, nosso ser, nossa entrega, nosso tudo que colocamos nas Tuas mãos. Amém. Abençoa-nos, Pai, com a Tua bênção. Coloca a Tua mão sobre a nossa cabeça e diga aquilo que o Senhor disse para Abraão: sê Tu uma bênção. Amém. Precisamos da Tua bênção para sermos uma bênção. Estamos aqui, Pai querido, para Te adorar. Invocamos-Te pelos méritos de Jesus. Amém. Amém. Deus colocou na minha mente a mensagem desta manhã. Jesus, a loucura da pregação de Jesus. Abra sua Bíblia e vamos ler lá em primeira carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1 e o verso 18. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1 e o verso 18. Aqui nós lemos: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, os que somos salvos, é o poder de Deus. Amém. A cruz, tendo um homem ali crucificado, como se tivesse sido fracassado, como se tivesse sido derrotado, como se tivesse sido incapaz de cumprir com a missão, mas não era nada disso. Porque a missão de Jesus era exatamente a cruz. Ele nasceu para morrer. Ele nasceu para morrer. Porque se ele não morresse, você e eu não teríamos vida eterna. Por isso a cruz é a loucura que traz salvação. Aqui diz: porque a palavra da cruz é loucura. Para quem? Para os que perecem. Mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. E agora o verso 21 até o verso 25. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus, pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Para os que se perdem, isso é loucura. Para nós é o poder de Deus, é a sabedoria de Deus. E o verso 22: porque os judeus pedem sinal, e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus, sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. E agora o verso 30. Mas vós sois dele, Jesus Cristo, não é? O qual para nós foi feito por Deus sabedoria. Jesus é a nossa sabedoria, é a nossa justiça, é a nossa santificação, é a nossa redenção. Amém. Para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Amém. E agora o capítulo 2, verso 2. Porque nada, disse Paulo, nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. A mente de Paulo, queridos, é uma mente seletiva. Você precisa ter uma mente seletiva.
Você escolhe o que vai ver, você escolhe o que vai ler, você escolhe o que vai assistir, você escolhe o que vai pensar, você escolhe as suas prioridades. A mente nossa precisa ser seletiva. Paulo disse o quê? Nada eu quero saber deste mundo. Paulo era um homem desencantado, desiludido com o mundo, porque as visões do céu encheram a mente de Paulo. O amor e a paixão por Jesus tomaram conta da vida de Paulo. Por isso ele disse: não me importa mais nada, nada me propus saber entre vós. Nada é nada. Paulo não queria saber de outra coisa, não queria pensar em outra coisa e falar em outra coisa, exceto a Jesus Cristo e este crucificado, este ressurreto, este Cristo assunto ao céu, este Cristo prestes a voltar. A vida de Paulo girou em torno de Jesus, Jesus, Jesus. E a sua vida, meu querido irmão, gira em torno de quê? O seu lar. Quais são os projetos e os programas da sua vida, da sua família? Como é o plano? Como é que você acorda de manhã? Como é que você dorme à noite? Será que é Jesus, Jesus, Jesus? Em que você pensa? O que ocupa as tuas primeiras atenções? Queridos, esta música que nós cantamos, meu Jesus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Isto é o que tu és. Jesus é tudo. O cristianismo é uma religião muito simplista. As pessoas dizem: vocês são muito simplistas, só isso. Quando se trata de doença, é Jesus. Quando falta dinheiro, é Jesus. Quando você quer um emprego, é Jesus. Quando você não tem uma casa para morar, como quando eu me aposentei em 2013, quando nos aposentamos, eu disse: Senhor, eu não tenho casa. Jesus. Jesus. Eu construí muitas casas para o Senhor Jesus, e agora eu não tenho uma casa para morar. E Jesus disse: fique tranquilo, Samuel. Ele proveu uma casa para mim. Amém. Ele proveu um carro para mim. Ele proveu tudo para mim. Jesus é tudo. É dinheiro, é saúde, é felicidade no lar. Jesus é tudo. Isto não é ser simples demais. É ter uma vida concentrada em Jesus. Porque no céu Jesus é tudo. Os anjos, tudo no céu gira em torno da pessoa de Jesus. E o Pai? O Pai está de mãos amarradas até que o juízo acabe. Ele está em processo de juízo. Tudo gira em torno de Jesus. Por isso Jesus disse: todo o poder me é dado aonde? No céu e na terra. Por isso o Pai não podia abrir o livro selado com 7 selos, Apocalipse 5. Mas Jesus veio, pegou o livro e pôde abrir. Porque Jesus é tudo, na terra e no céu. Ele defende o Pai, Ele defende você, Ele é tudo. Jesus é o único rosto da divindade que nós conhecemos, irmãos. Ninguém jamais viu o rosto do Pai ou a forma do Espírito Santo, não. O único rosto da divindade conhecido é Jesus. O plano da salvação, quando foi primeiramente exposto para os anjos pensaram: isto é loucura. É loucura. Para os judeus, Jesus era e é ainda escândalo.
Os judeus ainda hoje, ainda sentem vergonha, eles não têm orgulho de Jesus. Uma vez eu disse para um judeu, nós adoramos Jesus, que é um judeu. Ele não demonstrou nenhuma alegria em eu ter falado isso, nenhum orgulho. Pregar que a salvação só pode acontecer através de um homem pregado na cruz era uma loucura para os gregos, como ainda o é hoje. Jesus disse em Lucas capítulo 9, verso 58. Abra sua Bíblia. Lucas capítulo 9 e o verso 58, Jesus disse o quê? As raposas, Lucas 9, verso 58. As raposas têm covis, e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E é este o Salvador do mundo? É este que vai prover salvação a todo aquele que quer? Sim, é este. Simples. Como podemos impressionar o mundo e causar mudanças no mundo com um homem que viveu sem ter nada e morreu como um malfeitor numa cruz no meio de dois ladrões, e que não tinha nada, nem mesmo um terreno ou uma sepultura onde pudesse ser sepultado? No cristianismo, o mais intrigante, queridos, é entender os paradigmas revolucionários que Jesus apresentou ao falar sobre o seu reino. Lendo sobre Napoleão Bonaparte, nos últimos 6 anos da vida de Napoleão Bonaparte, ele viveu na ilha de Santa Helena. Ele morreu em 1821. Nesses 6 anos exilado na ilha de Santa Helena, Napoleão teve tempo para pensar e repensar na vida. E ele escreveu, ele falou: Alexandre, César, Carlos Magno e eu fundamos grandes impérios. Mas em que se fundavam essas grandes criações do nosso gênio? Na força. Unicamente na força. Somente Jesus fundou um império no amor. E até hoje milhões estão dispostos a dar a vida por ele. Amém. Estabeleceram um império, querido, sem dinheiro, sem armas, sem violência, sem explorar os mais pobres, sem se aproveitar e ter domínio dos pobres, dos fracos. Hoje ainda é uma ideia louca, mas foi isto que Jesus fez. Fundou um império no amor, na humildade. Jesus fundou um império para favorecer os pobres, os fracos, bem contrário à ideia evolucionista que fala que sobrevivem os mais aptos e os mais fortes. Bem contrário da filosofia de Hitler, que queria eliminar os fracos e criar uma raça forte e pura. Bem o contrário. Jesus Cristo, ele estabeleceu um império valorizando fracos, fracassados, pecadores. Jesus foi o único que venceu, valorizando todas as raças, ricos e pobres, cultos e incultos. Eu diria, queridos, que Jesus é incompreensível para quem quiser se salvar por merecimento próprio. Jesus é incompreensível para aqueles que querem um tratamento diferenciado porque tem dinheiro, porque tem títulos, porque acham que merecem a salvação ou merecem os melhores lugares. Para estas pessoas, Jesus se torna o quê? Incompreensível. Jesus será sempre incompreensível para aqueles que se consideram bons. Você se considera bom? Nicodemos se considerava bom. Mas Jesus disse para aquele que se considerava bom: necessário te é nascer de novo. Jesus é incompreensível para aqueles que se acham autossuficientes, capazes. Você se acha autossuficiente? Capaz? Todos estes se sentem incomodados com os ensinos de Jesus,
pois ele veio para buscar e salvar os doentes. É isso que ele falou em Mateus. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 9. Mateus, capítulo 9, versos 12 e 13. Mateus, capítulo 9, e os versos 12 e 13. Aqui nós lemos: porém, Jesus ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero, não sacrifício. Porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Se você é um pecador, confesso. Se você é um culpado, confesso. Se você é um miserável, confesso. Se você é um viciado, confesso. Um adúltero, confesso. Um desonesto, confesso. É a você que Jesus veio salvar. Amém. Os bons não precisam de mim, disse Jesus. Os sãos não precisam de mim. Queridos, quem se acha são, justo e bom, não vai precisar de Jesus, mas também não vai ter a salvação. Eu não estou falando para o mundo lá fora, de ateus, de viciados, de drogados. Estou falando para a igreja de Deus, porque na igreja de Deus nós temos muita gente que se acha boa, porque eles se olham e se comparam com os de fora. Queridos, é a mesma situação. É a mesma. O joio não está só lá fora, o joio também está aqui dentro. O joio afeta a mim e a você. Princípio número 1, queridos, na religião de Jesus. Princípio número 1: lançar no pó a glória humana. Jesus já começa por aí. Diferente de encher a bola do pecador, diferente de encher o ego do ser humano, Jesus começa lançando no pó a glória humana. Princípio número 2 da religião de Jesus: aprenda a desconfiar de si mesmo. Não, mas eu fui ensinado a confiar em mim mesmo. A autoconfiança é o trunfo de Satanás para te vencer. A autoconfiança. A autodesconfiança é o trunfo de Jesus para te dar a salvação. Troque a autoconfiança pela autodesconfiança. Eu me lembro bem de um texto que está no livro Desejado de Todas as Nações, onde Deus fala ali que a primeira coisa que os obreiros de Deus, os servos de Deus, os que querem trabalhar para Deus, precisam aprender, a primeira coisa é a desconfiança de si mesmos. Nós desconfiamos de todos, menos de nós. Você está dormindo com o inimigo que se chama o seu ego, e está desconfiando dos outros. Se você se perder, você é o único responsável pela perdição. Agora, se você se salvar, Jesus é o responsável pela sua salvação. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18 e os versos 9 a 14. Veja a história que Jesus contou, a parábola, para nos ensinar a desconfiança de nós mesmos. Isso é falar o contrário do que a psicologia moderna ensina, não é? Que você tem que confiar em si mesmo, você tem que se amar, você tem que ser isso, tem que ser aquilo. Queridos, olha o que Jesus falou. É o que Jesus falou. A religião de Jesus crê no que Jesus falou. Simples assim. Lucas 18, versos 9 a 14. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos. O que é que Jesus queria fazer com que os seus ouvintes fizessem? Deixem de confiar em si mesmos. Não é a sua religião judaica, não é a sua religião adventista, não é a sua religião esta ou aquela, não. Deixe de confiar em si mesmo, deixe de confiar nos seus conceitos. Diz aqui: e disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros.
Dois homens subiram ao templo para orar, um fariseu e outro publicano. Para aqueles que não estão bem familiarizados, publicano era um pecador que, desprezado e reconhecido como pecador por todos, não era uma pessoa religiosa, mas o fariseu era uma pessoa super religiosa. Os dois subiram ao templo para orar. O fariseu, diz o verso 11, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana, dou os meus dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tenha misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta, qualquer que em si mesmo confia, não é, irmãos, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Depois de contar esta parábola, o professor numa classe disse: viu, vocês estão vendo, alunos, o que é que Jesus quer? No final daquela classe, o professor pediu para um aluno fazer a oração. E qual foi a oração do aluno? ó Senhor Deus, obrigado, porque nós não somos como o fariseu. Queridos, não se compare com ninguém, não se compare com pessoa nenhuma. Desconfie de si mesmo. Nós amamos a Jesus porque Ele tem uma proposta diferente do mundo. Ele tem a solução para todos, não só para os pecadores e vencedores, mas também para os perdedores. Jesus fundou um reino em que perdedores são valorizados. Jesus socorre inteligentes e talentosos, mas Ele prefere aqueles que acham que não valem para nada, que são o zero à esquerda. Ele prefere essas pessoas, porque elas não têm do que se gloriar. Em João 6,37, Jesus disse: todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Não precisa ser um Bill Gates da vida, não precisa ser também um Albert Einstein da vida. Você pode ser pobre, você pode ser inculto, mas Jesus Cristo o acolhe. E Ele implanta em você o caráter dEle, a mente dEle. Se você permitir, o Espírito Santo, chamado na Bíblia também de o Espírito de Cristo, porque trabalha para implantar Cristo na mente dos pecadores. Ele implanta a mente de Cristo em nós. Em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 27 a 29. Abra a sua Bíblia. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, e os versos 27 a 29. Aqui nós voltamos a ler o primeiro texto que nós lemos no início. Aqui lemos agora a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versos 27 a 29. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são. Jesus escolheu 12 homens incultos e fez deles seus apóstolos. E quando Deus chama um homem preparado como Moisés, Deus o leva para o deserto e faz com que ele fique lá 40 anos para desaprender tudo o que ele tinha aprendido. Porque foi exatamente isso que Deus teve que fazer com Moisés. Você vai ter que desaprender tudo que você aprendeu nesses 40 anos, porque comigo tudo é diferente. Eu não quero que você seja um líder ou um faraó, eu quero que você seja pastor de ovelhas. E 40 anos ele cuidou das ovelhas do sogro. Nem dele eram as ovelhas, eram as ovelhas do sogro. E depois de 40 anos, Moisés realmente sabia como cuidar de ovelhas. Então Deus disse para Moisés: agora você está no ponto para cuidar das minhas ovelhas. Queridos, Deus
lança no pó a glória humana, para que ninguém tenha nada do que se gloriar. Porque está aqui no verso 31. O verso 31 diz, capítulo 1, verso 31 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, diz: para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. A salvação é de graça, e é pela graça, por meio de Jesus Cristo. Por isso é que Jesus é uma loucura para os gregos e um escândalo para os judeus, porque a arrogância grega, a arrogância judaica precisa ser lançada no pó. Deus escolheu salvar o mundo através de um homem que não se defendeu diante de Pilatos. Hoje vivemos num mundo que todas as pessoas precisam se defender. Se você não se defender, você se calar, se você se cala, você consente. O diabo inventa assim umas frases que os pais passam para os filhos, e frases que vão sendo passadas de boca em boca, e todo mundo acha que é verdade, né? Aquele que cala se consente. Jesus se calou, e nem por isso ele consentiu, ele não era culpado. Você tem que se defender. Não, Jesus não se defendeu. Alguém vai ter que defender você, não é você que se defende. Foi Jesus quem defendeu o Pai. É você quem defende Jesus. E é Jesus quem defende você. Sempre é alguém, outro. Por isso Jesus não se defendeu diante de Pilatos, deixou-se prender. Ele se deixou prender. Ele se deixou pregar na cruz. Atos capítulo 4, verso 12, diz que é assim que Deus planejou salvar você. Atos capítulo 4, verso 12. Veja, leia comigo. Atos capítulo 4 e o verso 12. Aqui nós lemos: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Jesus é o único nome. Jesus é o único que traz a paz, salvação e libertação. Amém. Eu me assustei, a questão de 2 semanas atrás, quando eu vi este livro. Eu me assustei, porque aqui diz: só Alá traz a paz. Queridos, a minha Bíblia diz que só Jesus traz a paz. Só Jesus. E Jesus não é Alá. Eu já li o Alcorão. E o Alcorão, o Alá diz no Alcorão que ele é um Deus que não tem filhos. Então Jesus não é filho de Alá. O Deus que eu adoro, ele tem um filho chamado Jesus. O Alcorão diz que Jesus não morreu na cruz. Pensaram que ele morreu. A minha Bíblia diz que Jesus morreu na cruz. A salvação é Jesus. A paz é Jesus. A cura é Jesus. O céu é Jesus. E onde Jesus estiver, ali é o céu. Porque há perdão. Há perdão. Os meus irmãos budistas, os meus irmãos muçulmanos, os meus irmãos hinduístas, todos eles precisam encontrar esta paz, este ser que se chama Jesus Cristo, o carpinteiro de Nazaré. Philip Schaff declarou com relação a Jesus. Philip Schaff escreveu: Cristo se apresenta solitário entre todos os outros heróis da história, e Cristo nos apresenta um problema insolúvel, a menos que admitamos ser ele mais do que um homem, o eterno Filho de Deus. Se você não admite que Jesus Cristo é Deus, você tem um problema insolúvel para explicar como é que ele aceitava ser adorado, como é que ele perdoava pecados, por que ele não levantava as pessoas que se ajoelhavam na frente dele em adoração, por que ele não levantou pessoas como Pedro fez com Cornélio, que se ajoelhou na frente dele. Pedro disse: se levante, adore a Deus. Como os anjos fizeram com João lá no Apocalipse, quando ele se ajoelhou diante do anjo, o anjo o levantou e disse: não faça isso, adore a Deus. Mas as pessoas se ajoelhavam diante de Jesus, e ele não dizia: levante-se, não faça isso. Ele aceitava a adoração, porque ele é Deus.
Amém. Ele é Deus no céu, Ele é Deus na terra. É o Deus em carne. É 100% Deus, é 100% homem. Queridos, Jesus Cristo é um problema insolúvel se nós não admitirmos que Ele é Deus. Rousseau declarou: teria sido um milagre maior inventar uma vida tal como a de Cristo do que ela existir. Muito mais difícil inventar um personagem como Cristo do que admitir que Ele existiu mesmo, e de que Ele deixou o túmulo aberto, a sepultura vazia, e proclamou sobre o túmulo aberto: eu sou a ressurreição e a vida. Amém. E aquele que crer em mim, ainda que esteja morto, eu o ressuscitarei. E é só Deus que pode dar vida. Amém. Queridos, o grande mistério que envolve a pessoa de Jesus só pode ser compreendido em João capítulo 1, verso 14. Abra sua Bíblia, em João capítulo 1, verso 14. Não tem como entender o mistério que envolve a pessoa de Jesus se nós não aceitarmos o que está em João 1, 14. E aqui diz: e o Verbo se fez carne. E quem é o Verbo? Jesus. Capítulo 1, verso 1 diz que o Verbo é Jesus. O Verbo era Deus, estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, diz o capítulo 1, verso 2. No verso 3, né? Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. O Verbo é Deus, Criador de todas as coisas, no céu e na terra. E o Verbo se fez carne, diz o verso 14. E o Verbo se fez carne. Ele foi gerado no ventre da Virgem Maria pelo Espírito Santo, nasceu com um corpo humano e retém esse corpo humano para todo sempre, porque Ele honra a família humana, tornando-se um de nós, não por 33 anos, mas tornando-se um de nós por toda a eternidade. Amém. Este é o plano da salvação. Jesus, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Queridos, este é o único nome dado entre os homens que traz salvação. Só Jesus traz a paz. Satanás sabe que só Jesus traz a paz. Por isso ele proibiu o nome de Jesus nas escolas. Por isso ele proibiu o nome de Jesus na maçonaria. Na maçonaria pode-se falar de Deus à vontade, mas não pronuncie o nome Jesus, que você será convidado a se retirar. O problema está com Jesus, aquele que derrotou Lúcifer, aquele que derrotou Satanás no deserto, aquele que derrotou Satanás no Getsemane, aquele que derrotou Satanás na cruz, e aquele que derrotou Satanás na manhã da ressurreição. Então, o probleminha de Satanás é com Jesus, porque já apanhou dele várias vezes, e o ódio dele é de Jesus, e ele quer tornar Jesus um desconhecido. O pastor Dewey Bertolini foi convidado para dar aulas para uma classe do segundo grau apenas um mês antes da graduação. Faltava um mês para a formatura e ele teve que substituir. Ele então deu aula neste último mês. E ele apresentou para a classe de graduandos o nome de Jesus. E ficou pasmo diante do absoluto desconhecimento da classe sobre Jesus. Então ele dividiu a classe em grupos para discutirem o tema da vida de Jesus. Eles tinham 20 minutos para discussão e depois deveriam vir à frente e dar o resultado das discussões. No final, quando os alunos vieram à frente, eles disseram: Jesus é algum cara religioso que viveu uns 200 anos atrás. Eles achavam que Jesus tinha vivido no tempo de George Washington, que foi o primeiro presidente dos Estados Unidos. Foi aqui nos Estados Unidos que aconteceu isso. Num país o quê? Cristão, protestante. O pastor Dewey conta que numa outra ocasião, caminhando pelos corredores daquela escola, observou quando um estudante, sem querer, bateu a porta na mão do outro. Imaginem a dor. Ontem a Leila bateu a porta no braço. Está vendo que a pontinha do dedo da Leila está com band-aid, né? Ela prendeu a porta no dedo e isso dói muito. Ele observou quando
um aluno fechou a porta e pegou a mão do outro. E esse que teve a mão ferida começou a gritar: Jesus Christ, Jesus Christ. E o pastor Dewey se aproximou daquele jovem e disse: por que você está usando o nome do meu amigo para xingar? Eu? Disse ele. Eu não estou xingando amigo seu. Não, você está xingando o meu amigo. Por quê? Você não está falando Jesus Christ, Jesus Christ. Ele é o meu amigo. Você sabe quem é Jesus? Perguntou para o aluno. Não, eu não sei quem é Jesus. Mas então por que você usa o nome de Jesus para blasfemar? Vocês já perceberam que aqui, nesse país, eles usam o nome de Jesus, mesmo nos filmes? Mesmo os ateus usam para blasfemar. Satanás fica feliz, porque o nome de Jesus é para louvar, é para adorar. O nome de Jesus é para você o quê? Confessar, testemunhar. Queridos, este é o único nome dado acima de todos os nomes, e todos os joelhos terão que se dobrar diante de Jesus. Abra sua Bíblia, Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2 e os versos 8 a 11. Filipenses capítulo 2 e os versos 8 a 11. Vejam o que a palavra de Deus diz. Filipenses 2, versos 8 a 11. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Aleluia! Amém. Deus o Pai deu um nome para o Filho, que é um nome sobre todos os nomes. E aqui diz o verso 10: para que ao nome dele... Que nome? Jesus. Não é o nome de Deus. Deus é um título genérico, irmãos. Genérico. Pode ser aplicado para qualquer coisa. Mas Jesus não é genérico. Jesus é um nome bem específico. E quando você fala Jesus, todos os anjos do céu se voltam para você, porque eles estão sob as ordens de Jesus, para te servir. Os anjos são espíritos ministradores que vivem para servir aqueles que hão de herdar a salvação, servirem os irmãos de Jesus. Aqui diz: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Amém. Antes de Satanás e os demônios serem queimados no lago de fogo e enxofre, antes disso, eles terão que dobrar os joelhos diante de Deus, diante de Jesus, e confessar que Jesus é Deus. Eles terão que fazer. Todos os perdidos terão que confessar que Jesus é Deus e que Deus é justo. E o verso 11 diz: e toda língua confesse. Quantas línguas? Todas as línguas confessem que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Queridos, é esse Jesus que eu trago para vocês. É esse Jesus que é o nosso Salvador. É esse Jesus que é o nosso pão, nossa água. É esse Jesus que nos conforta, que nos consola, que nos perdoa, que nos liberta. Você está viciado? Jesus liberta. Você pecou? Jesus perdoa. Você não tem dinheiro? Jesus dá para você o dinheiro. Eu falo por experiência própria. Você não tem carro? Jesus dá o carro. Mas o que Ele quer em troca? O seu coração. Ele quer o seu coração, Ele quer a sua vida. Dá-me o teu coração de Jesus. O meu apelo nesta manhã, meu querido irmão, minha querida irmã, meu apelo é que você aceite a Jesus como Salvador. Amém. Você quer se manifestar publicamente levantando a sua mão? Amém. Aceitando a Jesus como seu Salvador? Bem alto. Levanta a sua mão bem alto. Amém? Fique com a mão levantada. Eu vou orar nesse momento. Vou orar nesse momento. Pai Santo, lá do céu, o Senhor está vendo as mãos levantadas. Foram levantadas por livre arbítrio, livre escolha, aceitando a Jesus como Salvador, como Senhor da nossa vida.
como Deus, homem, como aquele que morreu por nós, mas que ressuscitou por nós também, subiu ao céu por nós e voltará do céu por nós. Amém. Obrigado, Pai querido, por este nome que traz salvação. Registra a nossa decisão no livro do céu e derrama sobre nós o Espírito Santo. Amém. E querido Jesus, volte logo nos buscar. Amém. É em teu nome que pedimos. Amém. Amém. Amém, Senhor.